Súmulas do TST. Súmula 9. Ausência do reclamante. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Aqui é só um pequeno comentário, que a gente sabe que a ausência do reclamante, porque o que acontece? Na Justiça do Trabalho, se a gente fosse aplicar a CLT, a audiência seria apenas uma, né? O juiz receberia naquela mesma audiência, tal qual ocorre no sumaríssimo, né? A contestação, já analisaria ali e já instruiria. Mas o que é que, via de regra, acontece Brasil afora? Os juízes, eles fazem uma partição dessa audiência. Então, eles fazem uma audiência inicial, e aí, nessa audiência inicial, o juiz recebe a contestação, vê se tem proposta de acordo. Se não tem, ele remarca, né, a audiência quando tiver pauta, para aí sim instruir. E aí, o que é que acontece? Se o reclamante ele falta essa audiência inaugural, ou a audiência una, o que acontece é o arquivamento do processo. Porém, uma vez recebida a contestação e sendo adiada a audiência para via instrução, faltando o reclamante a essa nova audiência, não vai haver o arquivamento do processo, né? O que vai haver é a confissão. Súmula 10, professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares. Aviso prévio. O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores, artigo 322 caput e parágrafo 3º da CLT, não exclui o direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Sabe que o contrato do professor, Maria, ele vige, via de regra, por tempo indeterminado. Então, não é pelo fato de estar em férias escolares que o contrato ali está interrompido, está suspenso. O contrato continua vigendo, está havendo férias. Se coincidir as férias escolares com as férias do professor, que muitas escolas dão, até partem, né? As férias dos professores, muitas escolas dão metade em julho, para coincidir com as férias escolares, e outra metade em dezembro. Tudo bem, o contrato vai estar interrompido, mas isso não quer dizer que, se houver o rompimento do contrato, o empregador não vai ter que pagar esse aviso prévio. O aviso prévio está íncito, sim. E eu tenho uma questão aqui que diz assim: o direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores exclui o direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. E a gente sabe que não, porque é exatamente o contrário que diz a súmula, que diz que o direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores, artigo 302 caput e parágrafo 1º da CLT, não exclui o direito ao aviso prévio, na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou das férias. Súmula 12, carteira profissional. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iure et iure, mas sim iuris tantum, ou seja, não é uma presunção absoluta, porque no direito do trabalho usamos o princípio da primazia da realidade. A súmula número 225 do STF, que diz claramente, não é absoluto o valor das anotações na CTPS. Súmula 13. Mora. O só pagamento dos salários atrasados em audiência não ilide a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho. Se referindo ao artigo 483 da CLT, né, que gera a dispensa indireta. Súmula 14, culpa recíproca. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 484 da CLT, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Aqui é bom só fazer referência, não é uma alteração não, tá? Mas é bom só fazer referência ao artigo 484 da CLT, que diz assim, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização
a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade. E aí, o que é que diz por metade? A súmula, ela explicita o que vai ser por metade, que é o valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Que é a anotação que foi utilizado como base para a figura do distrato, né? Que passou a ser aceita pela reforma. A multa do FGTS ela é dividida quando há acordo, que as partes podem convencionar que a multa seja só de 20%. Súmula 15, atestado médico. A justificação da ausência do empregado, motivada por doença, para a percepção do salário enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. A legislação ela prevê a possibilidade de o empregador dispor de serviço médico próprio ou de convênio para apuração da doença que implique em falta de seu empregado ao trabalho, tal qual consta no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 605 de 49, no artigo 32, parágrafo único do Decreto 77.077 de 76, e no artigo 60, parágrafo 4º da Lei 8.213/91. Por óbvio que, se a empresa ela dispuser de médico próprio, tem que ser um médico, obviamente, com registro no Conselho Regional de Medicina. E na lei da pandemia, a gente viu que o empregador deve aceitar a autodeclaração nos casos de Covid-19, né? Então, no caso de Covid-19 especificamente, não precisaria necessariamente de atestado. Isso. Súmula 16, notificação. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Tem acontecido. Nesse momento de pandemia, Maria, não está tendo como alguns juízes não, vou falar aqui do TRT São Paulo. O TRT São Paulo ele não tem mais aquele convênio com os Correios de enviar a carta registrada com a AR, onde o Correio devolve o AR, dizendo se a parte recebeu, se recusou, se mudou, enfim. E aí, o juiz não tem como saber se realmente a parte recebeu ou não. O que é que eu tenho visto? Os juízes eles estão evitando de aplicar a revelia e utilizar-se dessa súmula 16, né? Porque, em tese, se o destinatário não se manifesta nos autos, presumir-se-ia que ele tinha recebido e o juiz poderia aplicar a revelia. Mas, para evitar uma futura nulidade processual, ao meu ver, corretamente, os juízes estão sendo muito cautelosos nesse período de pandemia. Eu sempre observo que eles põem na ata assim, tendo em vista não ser possível aferir se a parte destinatária recebeu a notificação, não é prudente este juízo decretar revelia neste momento, a razão pela qual determina a renovação da notificação ou citação inicial por meio de oficial de justiça. Né? A meu ver, muito corretamente, porque você imagina, Maria, o juiz decreta a revelia hoje no processo, e aí esse processo fica lá parado, tal, transita em julgado, quando chega na fase de execução, por algum motivo, consegue-se citar o dito cujo por meio do oficial de justiça, né, na citação executória, que é a regra que seja feita por oficial de justiça, e aí a parte suscita o quê? A parte suscita o quê? De imediato, nulidade de citação. Precisa nem garantir, né? Levanta a exceção de pré-executividade ou objeção à executividade. Aí lá vai o juiz declarar a nulidade de todos os atos processuais decisórios e o processo voltar tudo. Então, eu acho que essa prudência é muito bem-vinda nesse momento. Súmula 18, compensação. A compensação na Justiça do Trabalho está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Isso aqui é bem interessante, né? Se o empregado deve algo ao empregador, essa compensação é possível na medida em que a dívida do reclamante seja de natureza trabalhista.
E aqui, Maria, é bom fazer uma pequena diferenciação entre compensação e dedução. A dedução se refere ao quê? Por exemplo, eu já paguei, eu fui condenado hoje a pagar 500 horas extras à Maria. Porém, nos autos está comprovado que durante a vigência do contrato de emprego, eu já paguei 250. Então, o que é que eu vou pedir? A dedução dessas 250 que eu já paguei e eu vou pagar apenas as 250 restantes. Já a compensação, ela pode ser referente a outro título, porém que tenha natureza trabalhista. Por exemplo, eu fiz a Maria um adiantamento salarial, veja que não foi um empréstimo. Eu fiz um adiantamento salarial à Maria. A Maria me pediu 6 meses de adiantamento salarial, que ela estava precisando para alguma coisa. E eu cheguei e adiantei 6 meses de salário à Maria. Quando é agora, eu fui condenado em várias verbas trabalhistas, em férias, 13ª, hora extra e tal. O que é que eu vou pedir ao juiz? Que compense aquele valor que eu já paguei à Maria com o quanto total, né, que eu estou sendo condenado agora. Isso é compensação que, no processo como ordinário da Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhistas, apenas pode ser alegada como matéria de defesa com a contestação, sob pena de preclusão. Em que pese a súmula, ela não diz isso, mas a própria CLT ela diz que deve ser alegada na defesa, sob pena de preclusão. Essa questão está correta. Súmula 19. Quadro de carreira. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar a reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. Súmula 23. Recurso. Não se conhece de recurso de revista ou de embargos se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. E tem uma questão aqui que diz: não se conhece de recurso de revista ou de embargos se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. Isso aqui foi a prova de procurador do trabalho de 2013, que transcreveu ipsis literis o teor da súmula 23. Súmula 24. Serviço extraordinário. Insere-se no cálculo da indenização por antiguidade o salário relativo a serviço extraordinário, desde que habitualmente prestado. Aqui é interessante falar desse conceito de habitualidade no direito do trabalho, né? Que a gente não tem uma definição concreta do que seja. Mas, por exemplo, se durante um ano, 6 meses, se durante um mês, 15 dias, né? Então a gente vai pautando assim, na verdade, pelo caso concreto, mas no senso comum, próximo ali de 50%, né? Isso mesmo, Maria, porque o que é habitualidade, né? O que pode ser habitual para mim pode ser um mês, mas o juiz pode entender que habitual é se ultrapassar 6 meses, é se ultrapassar um ano. Eu penso exatamente isso que tu acabou de dizer. Seria interessante, já que não há esse conceito estrito do que seja habitualmente prestado, que, por exemplo, acho que passou 6 meses, já tornou-se habitual, né? Mais ou menos, ou um ano. Tem que analisar com razoabilidade, porque o salário relativo ao serviço extraordinário, em sendo habitualmente prestado, insere-se no cálculo da indenização por antiguidade. Mas o que seria esse trabalho extraordinário habitualmente prestado? Se a pessoa fizer todo mês mais de 10 horas extras, é meio complicado, né? Meio vago, eu acho. Súmula 25. Custas processuais. Inversão do ônus da sucumbência. 1. A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficar isenta a parte então vencida. 2.
No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Deverá, ao final, ser sucumbente, reembolsar a quantia. 3. Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final. 4. O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do artigo 790-A, parágrafo único da CLT. Então, é uma súmula, Maria, que aparentemente ela não dá margem a interpretações, né? Porque ela diz claramente, ó, no inciso 1 dessa súmula 25, a parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, ou seja, eu fui vencedor na primeira instância. Então, eu não precisei recolher custa porque eu não tinha interesse recursal, né? Mas quando chegou na segunda instância, houve a mudança. Eu passei a ser o vencido. Então, eu vou estar obrigado a recolher a custa, independentemente de ser intimado. O simples fato de no acórdão constar que o recurso foi provido para me condenar ao pagamento tal, né? E aí ele geralmente bota acrescido ao condeno, ou ao condeno dá-se o valor de tanto, sobre esse valor tem que ser recolhido custas em caso de recurso, ok? Porque aí a parte que tinha sido vencida, ela agora vai ficar isenta. Ah, Jó, mas ela já tinha recolhido. Então, vai para depois, para os próximos incisos. Se a parte já tinha recorrido e ficou isenta, ao final ela deve ser ressarcida. Aqui tem uma questão atinente a esse inciso 1, diz assim: em decorrência do princípio da sucumbência, nos termos da jurisprudência consolidada pelo TST, a parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, será obrigada, no prazo de 5 dias após a sua intimação para tanto, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficará isenta a parte vencida, exceção feita se a parte vencida na primeira instância for beneficiária da justiça gratuita. Que ele misturou tudo, mas o erro está o quê? Que quando há essa inversão, a parte que foi vencida, que foi vencedora na primeira, passou a vencida, essa parte ela vai ser obrigada a pagar, independentemente de intimação. E aqui ele diz, ó, no prazo de 5 dias após a sua intimação para tanto. Foi que diz, no caso da inversão do ônus de sucumbência em segundo grau, sem acréscimo, isso é importantíssimo, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, e se estas já foram devidamente recolhidas, aí sim, descabe um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer, que vai, ao final, se sucumbente, né, reembolsar a quantia. E aí tem uma questão que diz assim: no caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, e se estas já foram recolhidas, caberá um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. O erro está exatamente aqui, porque a súmula diz que descabe. Sobre o inciso 3, que diz que não caracteriza a deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houver fixação ou cálculo do valor devido a título de custas, e tampouco a intimação da parte para o preparo do recurso, devendo as custas ser pagas ao final. Claro, se não houve alteração, Maria, não há por que se falar em recolher custas. E o inciso 4, o reembolso das custas à parte vencedora, faz-se necessário, mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta de seu pagamento, nos termos do artigo 790-A, parágrafo único da CLT. E aqui tem uma questãozinha também. Não há reembolso das custas à parte vencedora, mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta de seu pagamento, nos termos da CLT. Errado, porque o inciso 4 da súmula diz exatamente que há o reembolso, né?
que é necessário esse reembolso. Nossa, essa deu uma mexida de leve, né? Tornou errado. Súmula 27, comissionista. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. O TRT de São Paulo, em 2013, que diz assim, ó, é devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, salvo ser pracista. Olha que eles trocam o ainda que é devido, mesmo que seja pracista. O que a questão diz? Disse que é devido, porém, se for pracista, não. Olha só, é uma nuancezinha que